Olá, alunos e alunas do oitavo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, nós continuaremos trabalhando o gênero artigo de opinião. No entanto, hoje nós leremos um outro trecho de artigo de opinião intitulado Procuram-se Estudantes, do articulista Tomás Ud Júnior. Esse artigo ele fora publicado no ano de 2014, porém ele continua bem atual. Bem, a página que vocês devem observar aí no livro didático de vocês é a página 159. Então, do artigo foram transcritos apenas 2 parágrafos. Eu vou lê-lo e em seguida comentá-lo. Pois bem, além do mico-leão dourado e do lobo-guará, outro mamífero tropical parece caminhar para a extinção. Diz-se que uma espécie encontra-se ameaçada quando a população decresce a ponto de situá-la em condição de extinção. Tal processo é fruto da exploração econômica e do desenvolvimento material e atinge aves e mamíferos em todo o planeta. Nos trópicos, esse pode ser o caso dos estudantes. Curiosamente, enquanto a população de alunos aumenta, a de estudantes parece diminuir. Paradoxo? Parece, mas talvez não seja. Aluno é aquele que atende regularmente a um curso de qualquer nível, duração ou especialidade, com a suposta finalidade de adquirir conhecimento ou ter direito a um título. Já o estudante é um ser autônomo que busca uma nova competência e pretende exercê-la para a seu benefício e da sociedade. O aluno recebe, o estudante busca. Quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes. Quando o sistema falha, eles se divorciam. É o que parece ocorrer entre nós, enquanto o número de alunos dos ensinos fundamental, médio e superior cresce, assombram-nos sinais do desaparecimento de estudantes entre as massas discentes. Tomás Ud Júnior, Procuram-se Estudantes, publicado na revista Carta Capital, no dia 10 de abril de 2014. Pois bem, tecemos a partir de agora alguns comentários acerca desse fragmento de artigo de opinião. O autor ele inicia fazendo uma espécie de analogia com a extinção de alguns mamíferos brasileiros muito conhecidos, como o mico-leão dourado e o lobo-guará. E os compara essa extinção à extinção dos estudantes. E aí vem o questionamento. Será que estudante e aluno são a mesma coisa? A visão do autor, do Tomás, ela é correta? Então, existe realmente essa distinção, ou seja, esse paradoxo, que paradoxo nada mais é do que uma espécie de oposição, de sentidos. Então, esse paradoxo ele existe. Os estudantes realmente estão em extinção? Se nós olharmos, por exemplo, a realidade da nossa escola, nós diremos que sim. E digo mais, até mesmo de alunos, e repare a conceituação de alunos que aparece no segundo parágrafo, início do segundo parágrafo, alunos é pelo menos aquele que cumpre regularmente aquela demanda, ou seja, vai à escola,
assiste às aulas, sem, no entanto, se envolver tanto, né? Sem buscar. Ele diz, inclusive, lá na terceira linha do segundo parágrafo, diz assim: o aluno recebe, o estudante busca. Ou seja, o estudante é bem mais que um aluno. O estudante é aluno e também um eterno investigador. Ele está sempre em busca de conhecimento. E aí, no final do último parágrafo, faz-se uma crítica, né, ao sistema. Né? Ele diz que quando o sistema funciona, todos os alunos tendem a se tornar estudantes. E aí vem o questionamento: será que o nosso sistema não está funcionando? Precisamos mudar alguma coisa? A resposta parece óbvia, né? Precisamos sim mudar muita coisa. E o sistema, gente, é nada mais do que todo esse composto social, toda a sociedade, desde a família, a escola e vocês, que são os principais interessados nesse processo educativo. Então, enquanto esse sistema não estiver funcionando efetivamente e perfeitamente, nós teremos muitos alunos, porém poucos estudantes. Então, ele aponta aí uma falha no sistema. Então, ele diz, em tom de metáfora, ele diz que quando o sistema falha, eles se divorciam, ou seja, essa questão do aluno se tornar estudante. Ele não acontece, o processo cai por terra. E aí ele confirma, né, nas últimas duas linhas, que esse processo está acontecendo entre nós. Infelizmente, a cada minuto que passa, especialmente nos anos de 2020 e 2021, que é o ano que estamos, houve um afastamento dos estudantes da escola por uma questão física, por conta da pandemia, porém, esse estudante, mais do que o contato físico, ele também se afastou dos conhecimentos de uma maneira geral. Muitos apenas fazem uma matrícula e acham que isso é condição suficiente para que ele aprenda. Isso não é verdade, né? Bem, então ele fala bem no finalzinho, né, que assombram-nos sinais de desaparecimento de estudantes. Isso é verdade, eu todo dia falo disso, né? Pois bem, sobre esses dois parágrafos, vocês deverão desenvolver aí na página 159, na mesma página, esses dois questionamentos. Lembrando que essa aí é a questão de número 3, né, que diz assim: leia um trecho de outro artigo de opinião e responda as questões a seguir. Então, são apenas 3 questionamentos, A, B e C. Qual é a questão controversa e a tese apresentadas pelo autor do texto? Olha só, em um dos nossos vídeos anteriores, nós já falamos de questão controversa. Ou seja, questão controversa é aquela que há margem para mais de um posicionamento, para mais de uma tese. Ou seja, alguns concordam com determinado ponto de vista, alguma determinada tese, e outros têm uma outra tese. Então, mas qual seria a questão controversa apontada pelo autor Thomas Wood Jr.? E também a tese, ou seja, qual é seu posicionamento, seu ponto de vista acerca do assunto. E o assunto aí é a questão do estudante, né? Aluno-estudante. Então, você vai transcrever aqui na letra A questão controversa e a tese, a maneira como ele pensa. B. Que distinção ele faz entre aluno e estudante? Vocês facilmente, ao ler o segundo parágrafo, vocês encontrarão essas respostas. Então, ele traça lá vários pontos em que distingue, ou seja, separa de alguma maneira, assim, vamos dizer, aluno
de estudante. Então, quais seriam as características de um aluno? Quais seriam as características de um estudante? E, por fim, pergunta-se ainda na letra B, você concorda com essa distinção? Então, realmente há essa distinção? Por fim, finalmente, a letra C. A quem ou a que atribui a responsabilidade de transformar alunos em estudantes? De acordo com o texto do Tomás, a quem ele atribui, ou a que ele atribui, a responsabilidade de transformar alunos em estudantes? Quem é o responsável por essa transformação? Segundo ele, está no texto. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.